Para reduzir a população, a cada 15 anos Deus libera milhões de monstros. A humanidade tentou lutar contra eles, mas os monstros são mais fortes. As pessoas só podem se esconder. O filme começa com a história do chamado primeiro dia do julgamento. Então, das profundezas da Terra, de minas comuns, hordas de monstros irromperam. Eles mataram milhões de pessoas e destruíram cidades. Uma verdadeira guerra começou contra essas criaturas, e no fim, elas foram exterminadas. No local dos antigos poços, foram construídas instalações de proteção, portões projetados para proteger as pessoas de novas invasões. 15 anos se passaram. O mundo conseguiu se recuperar um pouco do que viveu. Uma das que tiveram a sorte de sobreviver é Laura. Ela trabalha em uma escola. Laura tem um amigo insistente, porém sem sucesso, chamado Milton, a quem recusa encontros periodicamente. Muito provavelmente, o motivo é o ressentimento em relação ao ex-marido, Dave. Ele não estava com Laura durante o dia do julgamento, e ela, grávida, teve de sobreviver sozinha. Dave e Laura têm um filho, Tyler, de 15 anos. Ele passa o dia inteiro no skate park com os amigos e com a namorada, Maddie. No tempo livre, joga videogame e acaba sendo uma moeda de troca no relacionamento difícil entre o pai e a mãe, que se separaram logo após seu nascimento. Enquanto isso, a situação começa a esquentar. Um eclipse se aproxima, e esse é um dos presságios de uma possível invasão de monstros. Além disso, a atividade sísmica aumentou. O pessoal do Domo Protetor realiza verificações emergenciais, e notícias muito preocupantes aparecem nos noticiários. Uma extinção em massa de peixes começou em todos os lugares. A mesma coisa aconteceu na véspera do primeiro dia do julgamento. A migração é outro sinal alarmante. Tudo está se repetindo como há 15 anos. Tyler passa o fim de semana na casa do pai quando o telefone toca. Dave recebe uma ligação do velho amigo Ted. Ele tem certeza de que o novo dia do julgamento será amanhã. Insiste para que Dave leve a família urgentemente ao abrigo dele antes do eclipse. Enquanto isso, o primeiro monstro surge sob o domo protetor, avançando silenciosamente pela escada. Nesse momento, Laura liga para Dave. Ela também viu as notícias e exige que ele leve Tyler para casa. Milton reservou um abrigo e ela tem certeza de que é a única coisa que pode salvá-los. Dave a tranquiliza, dizendo que é o pai e que Tyler está seguro com ele. Tyler recebe uma mensagem, lê e sai silenciosamente da casa enquanto o pai fala ao telefone. Laura entra em pânico. A casa de Dave não é segura e ele precisa trazer Tyler imediatamente. Dave concorda. Vai ao quarto do filho, mas ele não está lá. Milton apressa Laura. O abrigo está lotando. Eles precisam se apressar. Ela explica que não consegue encontrar Tyler. Milton usa o número do telefone dele para localizá-lo no skate park. Tyler realmente está lá com Maddie. Ela está nervosa. Os pais foram embora e ela ficou sozinha. Está muito assustada e pede que Tyler não a deixe. Tyler promete que nunca fará o que o pai fez. Não deixará Maddie sozinha. De repente, ouve-se o grito de um pássaro. Enormes bandos voam todos na mesma direção. As pessoas no parque entram em pânico. Todos tentam sair da cidade. E Dave vai ao parque procurar Tyler. Ele fica preso em um enorme congestionamento e segue a pé em busca do filho, deixando o carro para trás. Nesse momento, sob o domo, um funcionário verifica os instrumentos. Há um farfalhar, sons estranhos. Um monstro aparece, avança e despedaça o trabalhador. Os soldados próximos atiram, mas não adianta. Balas comuns não causam dano algum. Tyler e Maddie observam horrorizados o pânico generalizado. Dave chega correndo enquanto Tyler explica ao pai que Maddie não tinha para onde ir e que ele não podia abandoná-la. Laura chega de carro com Milton e leva todos até o abrigo onde as vagas estão reservadas. Falta pouco mais de 1 hora para o eclipse. A cidade está em completo caos. Pessoas tentando fugir, congestionamentos por toda parte. Finalmente chegam ao abrigo, mas ele está cercado pelo exército e apenas mulheres e crianças são autorizadas a entrar. Dave pede que Tyler cuide da mãe e os manda para o abrigo. Ele e Milton permanecem na multidão. Tyler entra, mas então corre de volta para o pai. Laura e Maddie correm atrás dele. Tyler grita que aquele é o pai dele e que não vai deixá-lo. Nesse momento, surge a informação no painel de que o abrigo está completamente lotado, sem mais vagas. Sem perder tempo, eles correm para o carro. Dave propõe ir até o esconderijo de Ted no deserto e Milton sugere se esconder na escola próxima, que tem um porão. Outro congestionamento. Dezenas de carros bloqueando a estrada. Eles saem do carro. Um terremoto começa e o disco solar é coberto por uma sombra. O eclipse começou. Sob o domo protetor, os monstros abrem caminho para fora. Em multidões, rastejando e voando, eles tomam a cidade. Dave sugere sair da cidade. Ali é muito mais perigoso. Ele quer dirigir, mas Milton se indigna. O carro é dele e ele sabe como salvar todo mundo. Os dois brigam. Então, Milton é agarrado por um monstro voador que o leva para o
céu. Laura grita desesperadamente. Dave a empurra para dentro do carro e eles tentam fugir daquele inferno. Eles seguem pelo canal. Dave tranquiliza as crianças. Tudo vai ficar bem, eles vão conseguir sair. O carro está ficando sem combustível. Dave decide procurar outro. Há vários carros à frente. Ele entra em um deles. Um homem idoso está escondido no banco de trás. Ele olha para um enorme monstro ensanguentado, que parece o esqueleto de um touro. Está muito perto. O touro passa pelo carro sem notá-los e começa a mastigar um corpo caído. Dave recua o carro muito silenciosamente até Laura e as crianças. Agora os dois carros estão lado a lado, mas precisam trocar. O touro os percebe. Então, o homem sai do carro e joga sal no touro com um pote que estava segurando. O touro para. As crianças e Laura conseguem correr para o carro de Dave. Em seguida, o touro ataca o homem e o despedaça. Dave consegue sair dali dirigindo. Hordas de monstros convergem para a cidade de todos os lados. Dave dirige por uma estrada abandonada nas montanhas. Eles chegam ao esconderijo de Ted. É realmente resistente, parecendo um bunker de concreto. Há câmeras no telhado, mas ninguém reage quando batem. As portas estão fechadas. Ted está sentado diante de um monitor, com uma arma apontada para o pescoço. Alguém está atrás dele. Monstros correm em bando pela montanha e avançam direto para o abrigo. Dave pega uma chave de roda para tentar proteger a família, mas no último instante, as portas do bunker se abrem e eles entram correndo. Dave abraça Ted aliviado. No bunker também estão Stella, esposa de Ted, e um militar sentado no canto. Ted o apresenta como um conhecido, o cabo Garrett Jensen. Os monitores mostram os monstros tentando arrebentar a porta. Todos estão tensos, e Garrett se mantém distante. Maddie pergunta como os monstros os percebem, se conseguem ver através das paredes. Garrett sorri de canto. Eles reagem à luz, ao calor, mas acho que veem a nossa alma. São descendentes do diabo, o que significa que também são de Deus. Eles torturam a carne, mas se alimentam da alma. Você é religioso, cabo? Pergunta Laura. Hoje sim, ele responde. Ele conta que no primeiro dia do julgamento, trabalhava em uma refinaria. Quando os monstros invadiram o local, ele conseguiu mergulhar em um lago de lama salgada, onde eles tinham medo de se aproximar. Ficou ali ouvindo os monstros destruírem 150 colegas e amigos. Garrett está tão envolvido na história que não percebe Ted sinalizando para Dave pegar a faca. Dave entende e a pega silenciosamente. É por isso que se chama Dia do Julgamento, continua Garrett. O diabo governa nesse dia. Nesse momento, algo parecido com uma centopeia rasteja da rua por um pequeno buraco na malha da janela. Garrett diz que fará o primeiro turno de vigia. Ted os convida a ficar também e olha significativamente para Dave. Mas então Garrett puxa a arma do coldre, obrigando Dave a soltar a faca. Garrett explica que tentou se esconder e encontrou aquele abrigo. Stella, bondosa, o deixou entrar, embora Ted fosse contra. Ele sobreviveu da primeira vez e sobreviverá agora, não importa o custo. Tyler se joga sobre Garrett tentando pegar a arma, mas é arremessado. Dave tenta acalmar o cabo. Nesse instante, um monstro semelhante a uma centopeia irrompe da parede em direção a Stella. Ted o arranca do pescoço da esposa e joga sal. Dave pega a arma de Garrett e atira. Outros monstros surgem, mas conseguem se livrar deles. Eles amarram Garrett e tentam estancar o sangramento de Stella. Então Dave vê reforços chegando para os monstros. Um enorme touro. Ele entende que estão condenados e que precisam sair do bunker. O touro tenta derrubar as portas. Ted não quer sair. Diz que a esposa não sobreviverá do lado de fora. Mas Stella pede que ele vá com todos. Há uma passagem subterrânea sob o bunker que leva às montanhas. Garrett persuade Ted a levá-lo junto. Ele tem um carro com o tanque cheio e pode levá-los até o portão. Há bunkers ali e as criaturas saíram de lá. Não voltarão. Eles não acreditam, mas ele insiste. Decidem ir. Leve-nos até lá e esqueceremos tudo, promete Dave. Eles se armam. Ted tem um verdadeiro arsenal. O touro força as portas cada vez mais, mas conseguem escapar pelo túnel. Eles vão até o carro. Stella passa mal. Dave e Laura começam a discutir. Ela o repreende dizendo que poderiam estar no abrigo agora. Tyler então avista um monstro morto à beira da estrada. Maddie se aproxima. Longos tentáculos surgem de um buraco no chão e se enrolam nas pernas dela, tentando arrastá-la. Maddie grita. Tyler e Dave a salvam. Garrett oferece ajuda e Dave corta as amarras de suas mãos. Eles seguem até o topo da montanha e veem a cidade devastada e em chamas. Descendo para o carro, ele não liga. Monstros surgem no topo e correm em direção a eles. Garrett tenta dar partida enquanto Stella olha para a multidão de monstros e depois
para a arma nas mãos do marido. Ela pega a arma, sai do carro. Ted implora para que entregue a arma, mas Stella se afasta e caminha em direção aos monstros, entendendo que está condenada. Ted chama por ela chorando, mas Dave o empurra para dentro do carro. No último momento, conseguem partir, com multidões de monstros atrás. No caminho, captam um sinal de rádio informando que quase todos os abrigos não resistiram ao ataque e foram destruídos. Laura coloca a mão no ombro de Dave, enquanto ele a acaricia. Eles chegam ao portão. Está vazio, mas as portas estão abertas. Garrett diz que o abrigo fica no subsolo, mas a energia precisa ser restaurada. Garrett e Dave decidem fazê-lo. Os outros vão procurar o posto médico. Ted tem um ferimento nas costas. Dave restaura a eletricidade. Garrett explica que o portão foi preparado para uma segunda invasão. Toneladas de sal foram bombeadas, mas o poço era profundo demais. Eles se reúnem e então ouvem o rugido dos monstros e veem um cadáver ensanguentado. Faltam 2 horas para o fim do eclipse. Garrett sugere se esconderem em um depósito químico, cujas portas são impenetráveis. De repente, um monstro ataca Garrett. Ele e Dave conseguem vencê-lo, mas os outros monstros correm em direção ao barulho. Garrett entra rapidamente por uma porta e a fecha atrás de si. Ele aplica uma injeção em si mesmo. Suas veias incham e ficam negras. Dave retorna à família e pede a Tyler que mantenha a mãe em segurança, enquanto ele se afasta. Ele quer equilibrar as chances e canalizar a água salgada pelos canos do tanque para manter os monstros afastados. Laura o beija e pede que tome cuidado. Dave se move pela ventilação, vê um monstro devorando uma presa. Ele precisa fechar as torneiras perto da criatura. Consegue abrir o registro. A água se acumula nos recipientes. Dave volta, mas o monstro o percebe e o persegue. Dave luta, joga sal e o monstro se desfaz em pó. Enquanto isso, os outros já foram cercados. Tyler revida atirando. Então a voz de Dave ecoa pelo alto-falante pedindo para ligarem o alarme de incêndio. Os monstros se aproximam. Ted diz a Tyler: "Proteja a família, filho", e avança com um machado. Vários monstros o atacam ao mesmo tempo. Tyler fica sem munição e liga o alarme. Jatos de água salgada atingem os monstros, que se desfazem em pó sangrento. Eles estão salvos, mas Ted morre. O eclipse termina. Todos os monstros retornam pelo portão. Laura foge com as crianças quando Garrett aparece com uma arma. Ele atira em Tyler, dizendo que não é mais o nosso mundo. Ele não sobreviverá de qualquer forma. Deus está de folga. Ele mira novamente. Laura tenta proteger o filho com o próprio corpo. Dave chega correndo e acerta Garrett na cabeça com um extintor. Garrett cai. Um enorme monstro surge por baixo, avança sobre Garrett e o engole lentamente. Eles correm para a unidade médica, fazem uma mistura salgada em um cilindro. O monstro se aproxima, arromba as portas, mas Dave consegue lançar o recipiente. Ele explode, o monstro ruge e se desfaz em cinzas. Laura abraça Dave. Eles mal acreditam que sobreviveram. Abraçados, os dois casais saem. O mundo está devastado, mas os monstros se foram. Talvez seja apenas uma trégua, mas uma coisa é certa: a vida renascerá e a luz sempre vencerá a escuridão.